Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Salvador, Cristo Jesus. Você sabe, se você não disser amém, vem para mim, né? Então você trate de dizer amém. Assim seja, Senhor. Recebo. Queridos, privilégio, mais uma vez, de olharmos para o texto bíblico. Quero lembrá-los que nós estamos aí olhando para os salmos de romagem e temos aprendido algumas lições bem importantes dentro desse salmo. Eu lembro-me que na minha infância, nós tínhamos um hábito, todas as vezes que chegava o período de Semana Santa, era um hábito católico, nós íamos para a casa dos meus avós, toda a família muito grande mesmo. E culturalmente meus avós colocavam uma esteira enorme. Você sabe o que é esteira, né? Eu estou falando naturalmente porque eu sei o que é esteira. De repente você está chegando aqui, quem não sabe o que é esteira faz assim para eu ver. Pô, não tem vergonha. Esteira, queridos, é como se fosse um tapete nordestino, só que é costurado de palha. Entendeu? E aí você colocava assim, meu avô colocava aquelas esteiras assim ó, na casa. E aí se reunia, todos nós se reuníamos para almoçar na casa dele. E era muito interessante porque todos estavam ali, netos, tios, enfim, família muito grande. Eu lembro-me que ninguém comia antes do meu avô sentar na ponta da esteira. E era muito interessante porque os netos iam chegando e aí culturalmente a gente tinha que dar bênção, vô. E a gente pedia bênção, falava, bênção, vô. E eu lembro que tem uma tia, hoje graças a Deus ela é convertida, que ela tocava o tabaco, sabe? Lá na Bahia, você sabe o que eu quero falar, né? E ela nunca dizia, Deus abençoe. A gente tinha o hábito da bênção, e ela nunca dizia, Deus abençoe. E eu, naquela ocasião, era meio perturbante, sabe, irmãos? Assim como o Gil. E eu lembro-me que a gente ia para a casa dela para pegar a comida dos santos. Porque ela colocava as comidas lá nos pés do santo. Os doces, a gente criança, não aguentava ver um doce no pé do santo, que a gente comia tudo. E eu lembro que ela falava assim, você não teme, você vai ser uma criança que você vai dar muito trabalho, porque você não teme. E eu não entendia nada, eu sei que eu comia os doces e tudo, mas os meus primos. Só que o conceito de temor da minha tia era mais um conceito de temor no sentido de medo, e não no sentido de respeito. O salmo que nós vamos ver hoje é um salmo que é instituído o salmo do lar. Aliás, o salmo 127 e o salmo 128 são salmos do lar. Eles são conhecidos no conto judaico, ou dentro da realidade da composição judaica, como salmos nupciais. Olha, Davi, salmos nupciais. Não sei porque eu estou lembrando de você, Davi, não sei porquê. E esses salmos eram cantados entre família, em especial aqueles que estavam construindo família, aqueles que entravam para a vida conjugal. Eles eram cantados e os noivos iam celebrando até Jerusalém. Eles iam 3 vezes ao ano em Jerusalém, então os noivos iam cantando esta canção a Jerusalém, adorando a Deus e assim por diante. E esse salmo é muito interessante. Mas antes de ler o salmo, eu quero que você preste atenção. O Gil pregou na quarta-feira passada, é bem interessante. Como vos falei, os 2 salmos são conhecidos como salmos nupciais. E há uma conexão muito clara entre o Salmo 127 e o Salmo 128 em termos de causa e efeito. Por exemplo, o Salmo 127, escrito por Salomão, aponta a Deus como um causador de todo o bem que ocorre na vida dos seus servos. Enquanto o Salmo 128 aponta diretamente para os efeitos da ação bondosa e soberana de Deus na vida dos seus servos. Então, se o primeiro Salmo há uma orientação de confiar em Deus, o segundo resultado mostra o resultado desta confiança em Deus. O primeiro é orientando, confia em Deus. O segundo mostra o resultado dessa confiança em Deus. Qual é o resultado da confiança em Deus? Bênçãos sobre bênçãos na vida de quem confia no Senhor. Então eu queria ler o Salmo com você. Salmo 128 diz assim, na NVI: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos.
Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Haja paz em Israel. Eu acho que a gente precisa orar, assim como já oramos nessa noite, dizendo: Senhor, que haja paz no Brasil. Que haja paz. Antes de entrar aqui, aproveitar, eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Nem comecei, já estou abrindo parênteses. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós cumprimos o nosso dever civil, sim ou não? Sim? Ok. Queridos, independente tenha sido A, B ou C, está lá quem Deus, na sua soberana vontade, permitiu. Ponto, acabou. O que cabe a gente como igreja? Nós vamos orar, irmãos. Essa é a orientação bíblica. Nós devemos orar por toda a autoridade constituída por Deus. Ponto. Acabou, irmãos. Eu estou preocupado com algumas coisas que a gente tem visto e ouvido. E não é questão de partido A, B ou C. A gente precisa entender de que na história do mundo, todas as lideranças, Deus na sua soberania o colocou. Ponto. Em alguns momentos Deus usou para o bem, em alguns momentos para o mal. Mas Deus é soberano e ponto final. Leia o livro de Abacuque e veja o que Deus fez com os caldeus para ensinar lições preciosas ao seu povo. Devemos orar, ok? É apenas isso e ponto final. Eu tenho estado preocupado porque a igreja, ela é a igreja do Senhor, meus irmãos. E nós não devemos usá-la para que possamos imprimir as nossas mágoas ou as nossas chateações. A igreja é a igreja do Senhor e ponto. Então, por favor, apenas ore e deixe que o Senhor continue sendo soberano, porque a minha e a sua preocupação não irá mudar a soberania de Deus. Ok? Precisava falar isso, porque eu tenho visto aí. Irmãos, confesso. Eu vou fechar parênteses logo, mas confesso. Eu estava ali conversando com o Gil e a gente tem estado preocupado com algumas coisas. Preocupado mesmo. Não deveria falar, mas eu vou. Igreja não é palco para criar nenhum tipo de propaganda política. Ok? Esse que vos fala, vocês nunca ouvirão me falando sobre política ou sobre candidato A, B ou C, aqui ou na igreja, com quem quer que seja. Eu não negocio o meu chamado. Ok? Você que está em casa me ouviu e é isso aí. Eu estou aqui já há 7 anos, ou 6, sei lá, eu até perdi as contas. E sempre foi assim, irmãos. Eu nunca me posicionei e não vou me posicionar, porque você é livre para tomar a sua decisão. E nem vou falar em quem votei, porque esse é um direito meu. Tá bom? Entendido? Então tá bom. Se você quiser saber em quem eu votei, vai orar e peça ao Senhor. Se o revelará, tudo bem. Se não, fique contente por isso. Ok, volte para cá. Fecha parênteses. Amém. Ainda bem que eu não esqueci de fechar parênteses. Precisava falar. E não é desabafo não, viu? Eu só precisava falar. O salmo que nós lemos, meus irmãos, ele tem uma seguinte mensagem. Todo o texto, você vai ver aí do verso 1 ao verso 4, existe uma mensagem central que é abordada dentro desses versos, ou dentro
desta pequena porção aí dos versos 1 aos versos 4. Dos versos 5 aos 6, ele finaliza então conclamando ao povo na canção a buscar a paz para Israel e assim por diante, outras situações. Então, quando a gente olha para os Salmos, do verso 1 ao verso 4, nós percebemos que o temor do Senhor é aquele que fundamenta o lar. Ou seja, o temor do Senhor fundamenta o lar daqueles que temem ao Senhor. Ou seja, aqueles que temem ao Senhor, quando eles temem ao Senhor, e essas vidas que temem ao Senhor, esse temor beneficia o lar de quem assim teme ao Pai. É fato. Veja lá, ele começa dizendo como é feliz quem teme ao Senhor. É as bem-aventuranças. Ele, em outra tradução, está bem-aventurado quem teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ou seja, este é feliz. Então, o temor do Senhor fundamenta o lar e traz benefícios para quem anda no temor do Senhor, dentro da sua casa, no seu âmbito, na sua vida particular, como também se estende por toda a sua família, e veremos que não apenas acontece na vida particular, se estende na sua família, como também estende-se por toda uma comunidade, como também por toda uma nação. O temor do Senhor beneficia aqueles que o temem. Então, no Salmo 128, ele pode ser dividido em 3 partes, queridos. O homem que teme a Deus vive em sua presença em obediência. Segundo, a bênção de Deus, que começa pela transformação pessoal do servo em busca do temor e reverência, passa por uma expansão e atinge toda a sua família. E terceiro, a bênção que paira sobre a família que teme a Deus, estende à comunidade também, se estende a esta comunidade. Então, o primeiro ponto que nós veremos é este: o homem que teme a Deus vive em sua presença em obediência. É justamente o que diz o versículo 1: feliz é todo aquele que teme a Deus, o que anda nos seus caminhos. Veja, vou ler novamente nessa tradução: feliz é todo aquele que teme a Deus, o que anda nos seus caminhos. Está correto aí, meus irmãos? Você consegue me acompanhar na leitura aí? Vamos lá, feliz é todo aquele que teme a Deus, vírgula, o que anda nos seus caminhos, está certo? Está faltando alguma coisa aí? Na sua tradução aí aparece aí a conjunção? Sim ou não? Aparece aí ou não? Oi? Como é feliz? É muito interessante porque quando a gente vai olhar no texto, no original, não traz a ideia de 2 grupos, como se aquele que teme a Deus e aquele que anda nos seus caminhos. Ele está falando de uma pessoa só. Tanto aquele que teme a Deus é este que anda nos seus caminhos, porque este teme ao Senhor. A ausência da conjunção demonstra que as 2 descrições tratam do mesmo indivíduo, de modo que temer a Deus significa andar nos seus caminhos. Não há temor sem obediência e vice-versa. Não tem como você dizer que teme a Deus se você não obedece. É a mesma coisa de você falar assim: tudo bem, eu vou obedecer aos meus pais. Você diz que tem temor, tem medo, mas você não consegue obedecê-lo, como na minha infância eu fiz por diversas vezes. Meu pai por diversas vezes disse para mim: você não deve fazer isso. Eu falo: ok, sim senhor pai, mas depois de alguns minutos eu estava desobedecendo. Não há temor se não há obediência, e o homem que teme a Deus vive em sua presença em obediência. A família que teme a Deus vive em sua presença em obediência. Quando o temor do Senhor fundamenta o lar, todos se beneficiam deste temor ou deste coração que é voltado para Deus. Vejam que as 2 ideias de temor abrem e fecham os versículos. Ou seja, ele começa falando sobre o temor do Senhor, que gera para este que o teme alguns resultados, e ele fecha dizendo como é feliz o homem que teme a Deus, versículo 4. Então, do verso 1 ao verso 4, o tema que está aí é falar sobre o temor do Senhor e falar sobre a felicidade daqueles que vivem em obediência e em santa reverência e temor diante do Deus soberano. Agora, o que é o temor do Senhor, irmãos? Qual é a definição de temor do Senhor?
O temor do Senhor significa viver à luz da perspectiva divina, tomando decisões em todos os caminhos de acordo com a sua vontade. É viver de acordo com a perspectiva divina e tomar as decisões de acordo com a própria vontade do Pai. Teologicamente falando, é a ideia de uma reverência santa por um Deus que é transcendente. Que é isso? Um Deus, queridos, que não tem limite, um Deus que criou todas as coisas, mas Ele está além de todas as coisas, que não há limite e espaço para esse Deus, mas que ao mesmo tempo esse Deus que é majestoso, que é maravilhoso, também é um Deus que é um Deus íntimo, que se relaciona com os seus servos, e é diante desse Deus majestoso, maravilhoso, que transcende todas as coisas, que eu e você tememos, mas ao mesmo tempo nos relacionamos com Ele em amor. Não é lindo isso? Um Deus que é tão gigantesco, tão majestoso, nós devemos temê-lo. Mas também nós devemos ter a compreensão que Ele, além dele ser transcendente, Ele é imanente. Nós devemos nos relacionar. Ele se propõe relacionar-se conosco em amor. E é esse amor que eu e você devemos buscar para servir a esse Deus com coração temente, com reverência, com santo temor, porque o homem que teme a Deus vive em sua presença em obediência, e isso traz para eles algumas consequências. Por exemplo, quando nós deixamos de viver servindo ao Senhor com temor, nós percebemos que nós vamos perdendo esse relacionamento de intimidade e passamos a se relacionar com eles mais mecanicamente. Alguns pecados já não mais nos incomodam. Por quê? Porque nós não olhamos para esse Deus em um santo temor, em reverência, nos relacionamos com Ele de qualquer forma, e não é isso que o Senhor requer de nós. O que está aqui dentro do salmista, o salmista dizendo, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, olha, você que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, se relaciona com Deus que é transcendente, maravilhoso, gigantesco, mas também que se relaciona com você em santo amor, e você faz isso com o coração aberto, sem medo, sem se preocupar com quem você é, porque esse Deus em santo temor se relaciona conosco também, queridos. Meus irmãos, é muito interessante porque não pode haver felicidade verdadeira, não pode haver bênção senão mediante um relacionamento de reverência íntima com o Senhor. Não pode haver felicidade verdadeira, não pode haver bênçãos senão mediante um relacionamento de reverência íntima com Deus. E é isso que o salmista está falando. Como é feliz quem teme ao Senhor. Mas não é apenas quem teme anda em obediência, pois tem o desejo de andar nos seus caminhos, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Portanto, veja que o salmista diz que a condição para desfrutar das bênçãos é o temor ao Senhor. Quem anda com Deus segue na direção de Deus, ou seja, segue segundo a sua palavra e obedece a sua palavra em todos os momentos da sua vida, todos os dias. Por quê? Porque ele é alguém que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E esse será feliz. Qual é o resultado disso? Veja lá, a bênção de Deus que começa pela transformação pessoal do servo que teme ao Senhor e que o busca em reverência e santo temor, passa por uma expansão que atinge a esfera da sua própria família. Aquele que teme a Deus e anda no seu caminho é feliz. Porém, este que teme a Deus e anda no seu caminho é feliz. Essa bênção de transformação na sua vida também alcança os seus, ou seja, alcança o seio do seu lar, alcança todos que estão dentro do seu lar. E dos versos 2 aos versos 4 nós vemos isso. Veja algumas características das bênçãos concedidas pelo Senhor ao servo que teme ao Senhor. Primeiro, veja aí no verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho, realização no trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerá. Veja que o resultado de uma vida temente é a realização do trabalho. Então, meus irmãos, o temor do Senhor representa uma reversão dos efeitos da queda em que o trabalho virou frustração e angústia. Lembra lá na queda o que foi que aconteceu? O Senhor disse que a terra produziria o quê? Frutos.
Não foi isso? O que a terra produziria? Espinhos, e o homem comeria do suor do seu? Quem teme ao Senhor comerá do fruto do seu trabalho e ele será feliz e próspero. Não é lindo isso, meus irmãos? A gente percebe aqui que os efeitos da queda, que trazia frustração e angústia, é revertido ou transformado em alegria e prosperidade para aqueles que temem ao Senhor. E a prosperidade aqui não tem a ver simplesmente com a realidade financeira, que agora você vai ter tudo. Tema ao Senhor porque você vai ter, esse é o grande perigo de hoje, sabe? Tema ao Senhor porque hoje você vai ter tudo do bom e do melhor. O que é que você tem para dar ao Senhor? O Senhor vai te abençoar. Não, não é isso. A prosperidade aqui não está atrelada a algo financeiro. A prosperidade aqui está atrelada à vida com Deus, irmãos. Isso não necessariamente você não terá algumas coisas financeiramente. O Senhor pode te dar. Uma irmã me abordou certamente a semana passada e me falou sobre algumas coisas. Eu fiquei pensando sobre o que ela me falou. Depois eu falo para ela depois pessoalmente o que eu pensei. Mas ela me abordou falando sobre essa questão da pobreza e da riqueza, que não entendia como que era isso na vida, porque ela trabalhou tanto. E eu falava: minha irmã, prosperidade, riqueza e pobreza não tem a ver com o que você ganha, mas tem a ver com a tua vida no Senhor, teu coração em Deus. Esteja contente com o que Deus tem te dado, esteja contente com o que você tem, porque a prosperidade é ter de fato o Senhor na sua vida. Ele é a maior riqueza que nós temos na nossa vida, irmãos. Ele é a maior riqueza que eu e você temos. Então a bênção de Deus, que começa pela transformação do servo, que anda buscando ao Senhor em santo temor e reverência, passa por uma expansão que atinge a esfera da própria família. Primeiro, o resultado desse temor é a realização do seu trabalho. Segundo, esse trabalho traz para ele felicidade e prosperidade. Feliz será e tudo te irás bem. Veja que o texto nos mostra que o homem que teme a Deus tem a boa mão do Senhor pairando sobre a vida dele. Aquele que teme ao Senhor, o bom Deus, está abençoando a sua vida. Tudo que ele se propõe a fazer, o Senhor está abençoando. Depois ele vai falar que aquele que teme a Deus tem uma esposa frutífera ou produtiva no seu lar. Versículo 3 diz: sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Isso aqui não está apenas relacionado na questão apenas dela ser fértil, na questão dela poder suscitar descendência ao seu esposo. A ideia aqui é que ela será produtiva, será fiel, será alguém temente ao Senhor. A ideia é que haverá contentamento e realização, segurança e tranquilidade, onde? Nos recintos no interior da casa. Sua mulher será como videira frutífera, ou seja, ela sim te dará alegria, te dando filhos, mas ela também será temente e fiel, e isso gerará contentamento, segurança e tranquilidade no interior da casa. O temor do Senhor alcança a família, a esposa é abençoada, os filhos também são abençoados. Continue lendo o versículo 3. Não apenas terá uma esposa frutífera e produtiva, mas os filhos também serão prósperos. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Em outras traduções, rebentos de oliveira ou de videira na sua mesa. Isso está falando a respeito da vitalidade, do crescimento, da longevidade, da produtividade que os seus filhos trarão sobre a vida de quem teme ao Senhor. Então, perceba, quem teme e anda nos caminhos do Senhor é feliz. O resultado é: você será feliz no seu trabalho, você comerás dos frutos do seu trabalho, sua esposa será produtiva e frutífera, seus filhos serão prósperos. Quem? Aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos.
o temor do Senhor alcança primeiro o coração deste e espalha no ambiente do lar, na vida da esposa e dos filhos. E a conclusão do salmista, no verso 4, é interessante, porque ele fala que a conclusão a respeito da condição do homem que teme ao Senhor, no verso 4 ele enfatiza novamente: eis que de fato o homem que teme ao Senhor será abençoado. Abençoado na sua casa, abençoado no seu trabalho, ele será próspero, sua esposa será frutífera, será produtiva, seus filhos serão como brotos de oliveira, eles crescerão em vitalidade, eles crescerão em produtividade, eles terão dias longínquos, e o texto vai dizer que como é feliz e como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, queridos, temer a Deus e andar nos seus caminhos é o segredo para viver uma vida feliz diante do Pai, no ambiente de família, com todos os seus. E aí ele conclui o Salmo falando no versos 5 e 6 sobre a bênção que paira sobre a família que teme a Deus. Ela também se estende para toda a comunidade. No verso 5 em diante diz que o Senhor o abençoe. É como se fosse uma bênção. Sabe a bênção lá de Números capítulo 6, quando o Senhor fala que o Senhor te abençoe e te guarde? É a mesma coisa, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Olha só, a bênção que agora alcança o seio, o ambiente do lar, esposa, filhos, trabalho, também agora alcança a comunidade. A ideia é essa. A fonte dessa bênção, então, recebe uma designação, tanto geográfica como teológica. A partir da sua capital nacional, local, da presença de Deus entre seu povo, a bênção, então, se espalharia. Ele fala que de Sião o Senhor te abençoe. Em sentido geográfico, Sião ou Jerusalém representa a restauração nacional que beneficiaria todo o país. Ele fala que o Senhor abençoe. E é muito interessante porque provavelmente, diferente do Salmo 127, provavelmente o Salmo 128 foi escrito no contexto pré-exílico. O povo, provavelmente, esse salmo foi escrito no contexto pré-exílico, ou seja, antes do exílio acontecer, esse salmo ele é escrito. Ele fala, usando essa expressão, que o Senhor o abençoe desde Sião, ou seja, desde Jerusalém, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Irmãos, não tem nada mais lindo e mais próspero na vida do servo de Deus, de que ver a bênção de Deus alcançando a sua vida, alcançando a vida dos seus filhos, alcançando a vida dos seus netos e assim por diante. A minha avó, gente, a minha avó já tem tataraneto. Imagina isso, que lindo. E eu não sei quem é. Não conheço, é sério, eu não conheço, acredita? Eu não sei, minha avó fala, eu tenho tataraneto. É o filho da Ayla. Ayla eu lembro, agora não sei quem é, não. O tataraneto dela eu não conheço. É minha família. Olha como minha avó é abençoada. Ver os filhos dos seus filhos. Então, quando ele fala em sentido geográfico, desde Sião, ele está falando de uma restauração nacional. Queria beneficiar todo o país, está apontando para o futuro. Em um sentido teológico, abrangia a esperança não apenas de um rei libertador, mas de um Messias salvador e purificador, do remanescente fiel de israelitas e das nações que estavam ao redor do mundo. Ou seja, a partir de Sião, surgiria aquele que viria para abençoar não apenas o povo de Israel, trazendo libertação, trazendo salvação, mas abençoaria todo o mundo. Então veja, quem teme a Deus é feliz no seu trabalho, ele é próspero, ele vê a sua família sendo abençoado. Quem teme a Deus observa a bênção de Deus no seu lar.
abençoando a esposa, filhos e netos. E quem teme a Deus percebe que a bênção do Senhor, o temor do Senhor, também alcança a comunidade. Queridos, é a partir do lar que Deus começa a abençoar, não apenas a vida de quem teme a Deus, seus filhos, sua esposa, mas também toda uma comunidade. Observe como a prosperidade se define no último versículo em termos de um legado piedoso que acaba abençoando a comunidade e a nação. O texto vai falar: e veja os filhos dos seus filhos, a bênção sobre quem? Sobre Israel, sobre Jerusalém, a prosperidade, e que haja paz em Israel, que haja paz nessa nação. Dizem, meus amados, que a família é a base de um país. Dizem, o Fernando falava isso o ano passado, né? Famílias fortes, igreja forte. Lembra dessa frase do Fernando? Famílias fortes. Não é o Carmo, é o outro Fernando. É o outro Fernando. Famílias fortes, igreja fortes. Mas não apenas famílias fortes significam igrejas fortes. Famílias fortes fortalecem também a sociedade. A bênção do Senhor sobre a vida de quem teme a Ele alcança a sua família, mas como também expande sobre a sociedade. Portanto, veja que o temor do Senhor produz bênçãos para a família, igreja, sociedade e se estende por toda a nação, de geração a geração. É isso que o salmista está propondo para mim e para você nessa noite. Quer ser feliz? Quer de fato, queridos, ter uma vida alegre? Tema ao Senhor, ande no seu caminho, nos seus caminhos, obedeça ao Senhor. Não há possibilidade de ter temor se não tiver obediência. Você quer ver a bênção do Senhor sobre o seu lar? Tema o Senhor, ande nos seus caminhos. Você vai ver que o Senhor abençoará o seu trabalho. Você será feliz naquilo que você propuser fazer. Sua família será abençoada, esposa e filhos serão abençoados. E isso, consequentemente, alcançará a sociedade, como também a nação, isso de geração em geração. Há um teólogo, se eu não me engano, é o Calvino, que ele fala sobre essa realidade. Como é feliz aqueles que veem a sua descendência servindo ao Senhor. O pai serve ao Senhor. E como é que demonstra temor na vida da família? Como é que demonstra que houve temor na vida da família? Quando o filho teme ao Senhor. Quando é que ele vê Deus abençoando e sua família sendo próspera? Não apenas quando os filhos dele servem ao Senhor, mas quando os netos dele servem ao Senhor. E os bisnetos dele estão servindo ao Senhor. Há um legado piedoso, irmãos, na vida de quem teme a Deus e anda com Ele. Quer ver o maior exemplo disso que me veio à mente agora, nas Escrituras? Enoque. Leia lá a genealogia de Enoque. Leia lá Gênesis capítulo 5. Veja lá, tem lá as gerações. A cada 10 gerações ele vai falando, né? E ele começa falando e vai de Noé e desce, vai até o final. Aí chega um dado momento que ele fala de um homem chamado Enoque. Diz que Enoque andava com Deus. E já não era, porque o Senhor o tomou para si. Toda aquela geração de Enoque foi abençoada. Enoque é bisneto. Aliás, Noé é bisneto de Enoque. Toda uma geração, um legado piedoso. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Ele verás o fruto do seu trabalho, comerás dele, será próspero, sua mulher também, seus filhos também, e a nação também. Porque há temor do Senhor. Então, meus irmãos, esse salmo ele expressa o desejo dos pais por sua família, na comunidade, na nação, um temor do Senhor
vivido por estes pais para abençoar todos, não apenas família, igreja, comunidade e nação. Esse salmo expressa o desejo desta família que alcança os seus, como também a comunidade onde ele está e a nação. E para nós, como peregrinos também, indo à nova Jerusalém celestial, esse salmo continua expressando o desejo do nosso coração, por um legado que é piedoso, por um legado que abençoa a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, meus futuros netos, meus bisnetos e assim por diante. Que haja um legado, meus irmãos, da minha vida e da sua vida. Que possamos temer a Deus, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade e perceber que a bênção do Senhor vai alcançar aqueles que o temem, aqueles que andam nos seus caminhos. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a temer ao Senhor. Ajuda-nos não apenas, ó Deus, a temê-lo, mas a andar nos teus caminhos em santa obediência e reverência. Senhor, há resultados para a vida daqueles que de fato entendem, Senhor, o privilégio de poder servi-lo fielmente. A tua palavra, Senhor, nesse saltério nos mostra que ele é feliz. É feliz porque o temor do Senhor, ó Deus, é aquele que é o centro do lar. E o Senhor tem abençoado estas famílias que têm de fato andado nos teus caminhos e têm aprendido a obedecer ao Senhor e observar os princípios da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, alegria, felicidade para a vida daqueles, ó Deus, que têm de fato procurado temer ao Senhor. Que eles vejam, Senhor, a bênção do Senhor não apenas na vida, Senhor, da sua família, vida da esposa, na vida dos seus filhos, mas que essa bênção também, ó Pai, possa alcançar a comunidade onde ele está inserido. Senhor, que a igreja onde ele está inserido, Senhor, também seja abençoada, seja próspera. Senhor, que a comunidade, o bairro onde ele está inserido também o seja, como também a nação. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja. Ajuda-nos a olharmos para este salmo, Senhor, entendermos, ó Pai, que o Senhor requer de nós, de fato, Senhor, andar sobre os teus princípios, sobre a tua palavra e andar segundo a tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não desviarmos, Senhor, os nossos olhos, os nossos passos, o nosso andar para longe do Senhor, mas que tenhamos um coração completamente voltados para Ti. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, Senhor, que a verdadeira alegria, que a verdadeira bem-aventurança está diante daquele, Senhor, que tem o seu coração diante do Senhor e o teme todos os dias da sua vida, andando segundo a Tua palavra e segundo, Senhor, os princípios da mesma. Senhor, possa abençoar a cada um presente aqui, aqueles que estão em casa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a geração, Senhor, dos Teus filhos. Ó Deus, não apenas, ó Deus, o esposo e a esposa, mas os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Deus, que a família seja abençoada pelo Senhor, mas que acima de tudo, aprendamos, ó Deus, a deixar um legado piedoso, Senhor, que é buscar ao Senhor em temor, para que isso também alcance, ó Deus, o coração dos nossos filhos, como também, ó Pai, de toda a nossa família. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, por esta breve reflexão, e peço ao Senhor, Deus, que ajude-nos a compreender melhor este salmo, segundo a orientação do Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, e assim agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloca para mim, por favor, Marcão, os nossos avisos.